nós vamos falar sobre artrópodes. Artrópodes que vem do grego artros, que quer dizer articulação, e podos, pé ou perna. Se a gente for olhar o pé da letra, seria indivíduos de pata articulada. É o filo mais diversificado do planeta, contando com mais de 1 milhão de espécies, sendo que dentre eles os mais conhecidos são os insetos, os crustáceos e os aracnídeos. O grande sucesso da estratégia artrópode é atribuído principalmente ao exoesqueleto que ele tem. O exoesqueleto que vai funcionar como se fosse uma armadura articulada para esse indivíduo. O exoesqueleto ele vai ser constituído de uma substância que a gente chama de quitina. Ela é resistente por causa da grande quantidade de sais de cálcio que tem, mas ainda assim ela tem uma certa flexibilidade. Além de dar proteção para eles contra ataques físicos, ele também protege contra a desidratação e proporciona a sustentação de vários tecidos dentro do corpo. Então esse exoesqueleto acabou sendo imprescindível para a vida desses indivíduos fora da água. Então aí alguns exemplos para vocês, observa bem como é que eles são firmes, porém tem uma desvantagem nesse processo. Qual que é? Esse exoesqueleto ser dessa forma, ele acaba limitando o crescimento desse indivíduo. Então para que esse artrópode ele possa crescer, ele vai ter que trocar o esqueleto antigo por um novo. Esse processo a gente chama de muda ou ecdise. É o momento onde ele vai trocar a casca dele por uma maior. E aí ele fica por um tempo vulnerável, né? Porque ele vai sair sem essa proteção e geralmente ele vai se intocar, se escondendo nessa época da vida dele, onde ele vai fazer essa troca. Esse é um gráfico que ele mostra para vocês o crescimento de um artrópode, onde nós temos o tamanho do corpo e o tempo de desenvolvimento, que são os anos de vida dele, ou os dias de vida. E uma coisa interessante de se ver é que durante esse período de muda, o corpo dele vai crescer. Então, enquanto ele está com o exoesqueleto, o corpo permanece mais ou menos do mesmo tamanho. E na hora que ele vai fazer a muda, é o período que o corpo cresce para criar-se um novo exoesqueleto em cima. O corpo deles vai ser segmentado. Quando a gente fala de insetos, por exemplo, nós falamos de 3 segmentos, que seria cabeça, tórax e abdômen. Mas em vários artrópodes nós temos a fusão de alguns elementos, como no caso da cabeça se fundir com o tórax, fazendo o que a gente chama de cefalotórax, ou o tórax fundir com o abdômen, fazendo a gente chamar essa parte de tronco. Em relação à reprodução, esses indivíduos são dioicos, ou seja, vai ter macho e fêmea. E a maioria deles vai apresentar um estágio larval, onde vai ocorrer um processo que a gente chama de metamorfose, que vai ser a mudança de aparência desses indivíduos, da forma larval para a forma adulta. Finalizando essa parte introdutória, nós podemos ir para as classes. Se vocês quiserem, eu posso aprofundar um pouquinho mais em cada classe, fazer vídeos em relação a isso. Aí deixa aí nos comentários quem quiser, beleza? A primeira classe que nós vamos ver é a classe dos insetos, ou classe insecta. As características desses indivíduos são, quem quiser pegar papel e caneta aí para anotar, pode pausar o vídeo, beleza? Eles vão ter o corpo dividido em 3 segmentos, então lembra que eu falei lá atrás a questão de segmentação? Nós vamos ter cabeça, tórax e abdômen. Eles vão apresentar um par de antenas e 3 pares de patas. No total, 6 patas. Se você pegar um bichinho desse, um artrópode, contar, tiver 6 patas, e não tiver nenhuma faltando, é óbvio, com certeza vai se tratar de um inseto. Eles podem ou não ter asas. Ainda bem, né? São os únicos invertebrados capazes de voar. Imagina uma aranha voando, que cabuloso que ia ser, né? E dentre todos os artrópodes, eles vão representar aproximadamente 90% deles. Então, se a gente contar como 1 milhão de artrópodes, mais ou menos 900 mil espécies são de insetos. Uma coisa interessante a se notar nos insetos é que eles possuem alguns aparelhos bucais diferentes relacionados ao tipo de alimentação deles. Nós vamos ter o aparelho bucal picador, que é no caso do pernilongo, onde ele vai ter uma probóscide, e vai ser especializada em penetrar na superfície ou da pele dos animais, ou de casca de árvore, ou de alguns outros locais onde for necessário, para poder sugar o alimento dele. Nós vamos ter o aparelho bucal mastigador, que ele vai ser um aparelho que vai ser utilizado para cortar e amassar todos os alimentos que eles precisam. E nós temos também o aparelho bucal que a gente chama de sugador. E esse aparelho bucal ele vai servir justamente para poder absorver as substâncias que vão estar lá, que vão estar na superfície, geralmente néctar, ou então algo que já está em decomposição e um pouco mais líquido, mas vai funcionar mais como se fosse um canudo mesmo. Como a gente estava falando, né? A gente falou da cabeça e do aparelho mastigador, agora no tórax. É interessante falar que as patas eles saem diretamente dele. Então tudo que é pata vai sair do tórax. E o abdômen vai abrigar órgãos que vão ser vitais para o inseto. A maior parte dos órgãos vão estar lá.
E não podemos deixar de falar, é óbvio, da interação dos insetos e os seres humanos. Se a gente parar para pensar, os aspectos positivos, eles vão ser polinização, os insetos são os principais agentes polinizadores das angiospermas, como a gente já viu antes, e nós temos também alguns insetos que vão ser utilizados como controle biológico de pragas, para evitar suas plantas de terem pulgões, você colocar joaninha. Joaninhas, apesar de serem bonitinhas, né, elas são predadoras vorazes de pulgões, então é uma forma de a gente não precisar de usar agrotóxico. Já tem os aspectos negativos, como tem positivo sempre tem negativo, né? Que vão ser ataques a plantações, como no caso do próprio pulgão que eu falei, gafanhoto, bicudo, que é um outro tipo de artrópode também, transmissão de doenças, no caso dos pernilongos, e alguns prejuízos domésticos, no caso de traças e cupins, que vão acabar detonando quase tudo que tem madeira em casa. Vamos passar então agora para a classe crustácea, e as características principais dos crustáceos são a divisão do corpo, que agora não vai ser mais cabeça, tórax e abdômen. Você vai ter uma fusão da cabeça e do tórax, que vai chamar-se agora cefalotórax. E o abdômen. Poxa, Igor, mas biologia tem tanto nome difícil? Eu sei, gente, que a gente tem vários nomes difíceis, mas se você parar para pensar, é só uma junção das duas palavras, cabeça e tórax. Céfalo de encéfalo e tórax de tórax mesmo. Então fica mais fácil de entender. Ao contrário dos insetos, eles vão possuir 2 pares de antenas, 2 mais longos e 2 menorzinhos. Uma coisa bem interessante é que os olhos deles vão ser os olhos que nós chamamos de pedunculados. O que quer dizer isso? É igualzinho o olho do seu siriguejo do Bob Esponja. É aquele olho que tem um cabinho e vai chegar depois na estrutura. O número de patas desses indivíduos ele varia de acordo com as espécies. Pode ser de 10 para cima, mas normalmente ele não fica menos de 10, ou seja, de 5 pares de patas. São animais que vão ser predominantemente aquáticos, marinhos e de água doce. A própria respiração deles já mostra isso. Ela é uma respiração branquial e normalmente aqueles que vivem em ambientes terrestres também, eles podem viver tanto na areia ou em terra úmida. No caso do tatuzinho de jardim. Sim, o tatuzinho de jardim não é inseto, ele é crustáceo, tá, gente? E nós temos também algumas espécies como cracas que vão viver fixas às rochas, pilares de pontes, cascos de navios, se fixando neles, o que acaba corroendo aquele metal.